depoimento hoje é com Gershon Knispel, que nasceu na Alemanha, em Bonn, Colônia. Os pais fugiram do nazismo e foram para a Palestina, em Haifa, quando Gershon tinha apenas 3 anos. Cresceu num bairro pobre, judeu, mas próximos a comunidades árabes, com quem manteve contato ao longo da sua estada em Haifa e também em kibbutz. Gershon participou de 5 guerras em Israel, esteve por vários anos no Brasil, da década de 50 até o golpe de 64, e fugiu do golpe voltando para Israel, e desde 95 alterna sua vida entre Brasil e Israel. É uma testemunha das relações de judeus e árabes desde antes da fundação do Estado de Israel. Gershon, me diz como foi a sua chegada na região que hoje é Israel. Como é que seus pais foram para lá? Por que eles foram para lá? E como é que foi a chegada? Como é que era a região quando você chegou no que é hoje o Estado de Israel? Fui Palestina, na verdade, né? Nesse tempo eu chamava Palestina, embaixo do mandato britânico, né? Fui Allenby em 1918, triunfando a guerra, e fiz as fronteiras, né? Ele que fez as fronteiras. Falaram que fronteiras não mudam, eles mudam. E vão ainda mudar fronteiras. Não tem uma fronteira estabelecida. Então, nesse tempo, foi a fronteira de Palestina, e foi em 1935, 3 anos depois que eu nasceu, e 1 ano depois que Hitler tomou o poder. E tinha judeus na Alemanha que tinham um bom cheiro. Ainda sionistas, a decisão foi fácil. Meu pai decidiu em 1935 que acabou o negócio. Vamos para a Palestina. Fui com família pequena, minha mãe e eu, com trem para Nápoles, subindo no navio, chegando com outros judeus da Itália e da Alemanha para a Palestina, e chegamos para o porto de Haifa. Foi o primeiro porto grande que foi construído pelo ocupante. Os ocupantes ainda fizeram boas coisas também. Ocupantes britânicos. Eles fizeram também boas coisas. Dentro deles, eles fizeram as refinarias na Bahia de Haifa e o porto. Isso foi um amor da primeira vista. Quando meus pais chegaram lá, é uma das baías mais pequenas de Rio. Igual. Uma maravilha. Uma maravilha. Montanhas enormes, depois o mar, a praia, casas pequenas ainda, bem bíblicas, tinha ainda a atmosfera bíblica. E meu pai falou, aqui que vamos ficar. Nem queria saber de nada. Chegou lá, falou, esse é o lugar. E esse lugar tinha várias vantagens ou desvantagens. Depende de que olhava. Na minha opinião, foi uma vantagem grande, porque estava já com população árabe, que já estive lá 450 anos no tempo dos otomanos, até Allenby. E vamos falar também dos otomanos. E eu estou falando isso porque eu achei que o ocupante tem também certos deveres,
Quer dizer, quando você ocupa um lugar, você precisa tratar ele de uma maneira positiva e fazer alguma coisa para ele. Por exemplo, eles fizeram essas refinarias, fizeram o porto enorme, relativamente, o porto grande. Foi a primeiro grande porto e todo mundo chegou para lá. Meu pai deixou as coisas lá, chegamos com muito pouco dinheiro. Ele tinha uma fábrica de móveis e fechou esse negócio com muito pouca vantagem. Quebrou Vieram de Colônia, não foi? na colônia mesmo. Fui na colônia, perto do Grande Dom. E já que o dinheiro estava um problema, nós alugamos um lugar mais assim, popular, e estava na fronteira, dentro o parte árabe e o parte judeu que começou de se espalhar. E a natureza de Haifa é de baixo para cima. Quer dizer, de baixo sempre foram as pessoas menos ricos e para cima já construíram vilas e coisas e os ricos já estavam em cima. Nós ficamos junto com os árabes. Eu era com 3 anos de idade, falava alemão, aprendi hebraico devagar porque os alemães chamavam Jekes. Eles não tinham facilidade com a língua. O que é um IEC na sua versão? IEC jaquete. Jaquete é uma coisa que a gente costuma de usar na Europa no dia de inverno, no dia de... Jaqueta. Jaqueta. Lá, a jaqueta é só para inverno mesmo, né? Quando faz frio. E eles usavam jaqueta também frio, não frio e tal. Então começou jaqueta, jeque. É jeque. E já foi estabelecido lá uma política bem fechada, que foi por causa que os primeiros ondas da imigração chegaram da Rússia por causa dos acontecimentos lá e da Polônia, que começou já vários incidentes com os locais, pessoas locais, e ficaram já com um certo medo, tinha a revolução, e eles chegaram com ondas e começaram a tomar posições. Essas posições que eles começaram a tomar foram um pouco hostis em relação aos palestinos. Os russos e os poloneses. Agora, Eles fugiam da Revolução Russa ou dos não, pogroms? antes Dos do pogroms. Kishinev, pogrom do Kishinev. Tinha os pogroms de Kishinev. E eles já tinham, entendendo que a coisa está começando mal, e chegaram lá. Essas da esquerda eram também da Shomer HaTzair, de Gordon, de toda essa turma, que eram socialistas com a ideia de fazer comunas, como na União Soviética, e chamavam eles kibbutzim, quer dizer, kolchozes, que cada um fez parte igual do outro, nem tem roupas, as roupas foram sempre para limpeza, depois você escolhe as roupas pelo tamanho. Então os kibbutzim são uma versão local dos kolchozes. Influenciada pela kolchoz. E foi uma boa ideia, quer dizer que você não tem uma realização melhor que essa que é para a igualdade.
E essa foi uma coisa de igualdade, todo mundo trabalhou, todo mundo tinha direito de comer no central, na restaurante central enorme. As crianças não eram junto com os pais, eram dominados pelos moças que educavam eles. E o pai tinha direito uma vez por dia, dentro 7, 8 horas da noite, de ver eles. Mas depois foram levados para essas casas de crianças. Elas dormiam com outras crianças? Com as crianças. Esse foi muito bom exemplo, porque aproveitaram depois, quanto aos melhores combatentes de Israel foram do kibbutzim. Eles foram sempre a prima da prima. Por que isso? Porque a educação foi uma educação espartânica. Eles não podiam ficar assim muito bem cuidados pelos pais. Estavam com objetivos bem claros desde criança. E daí aconteceu uma geração muito favorável em sentido de educação. Mas houve problemas. Já que eles entraram para a Palestina, eles já tinham esse modo de gueto. O que eles fizeram? Esse instituto que chama Keren Kayemet, que é uma instituição que arruma dinheiro para comprar terras e divulgar as terras dentro dos kibbutzim. Quer dizer, o kibbutzim recebeu essas terras sem pagar nada. Mas alguém vendeu essas terras. O Efendi, que é o dono da terra, ele que vendeu eles. Os antigos otomanos. E depois também dos britânicos. Continua isso. Eles viveram boa vida em Roma, em Atenas, até Paris, e vendeu. Os falachim, que os camponeses árabes, foram jogados fora. Eles não sabiam o que aconteceu. Eles tinham a corda que eles precisavam andar e outra ficou para eles. Eles cultivavam as terras. Então, de um dia para outro, foram mandados embora. Agora, o costume dos árabes foi de dividir a terra enquanto eles limpam a terra do pedra, e a pedra fica a fronteira que divide de um para outro. De repente chegaram ao kibbutzim, fizeram Chomá Migdal. O que quer dizer Chomá Migdal? Muro e touro. O touro falaram que é para água, mas não é para água, para vigilância. E o muro é para se proteger. Proteger de quê? Ninguém não fez nada contra eles. Mas já começaram a entrar uma tensão grande, porque eles eram imigrantes. Imagina, imigrante chega para Canadá, para o Brasil, e leva com ele todo esse negócio de touro. O que vai aprovar? O que vai aprovar para ele fazer um touro e fazer... Mas isso foi natural, quer dizer que ninguém não pensou que é uma coisa fora do comum. Mas os árabes já entenderam bem que essa coisa não deixa eles mais cultivar a terra deles. Mas os kibbutzim, então, envolviam a terra dos árabes? Não, eles compraram... Compraram do Efendi? A instituto, e deu para eles. O Keren Kayemet, compraram dos Efendis. E depois, quando eles tinham já os direitos, como aqui, o tabu, não sei como chama isso aqui, então... A escritura. Então eles cercaram. E assim fomos cercados mais e mais e mais. Isso já começou a fazer alguma coisa inquieto dentro
as pessoas que eram lá já gerações, e esses novinhos que chegam e já é donos da terra, fazem touros, fazem vigilância, fazem Muros. tem a chomer, quer dizer, tem já os próprios miliciantes deles, como fuzil, como tudo. E não precisa esquecer que nesse tempo começou realmente a tendência nacional no mundo inteiro. O nacionalismo começou no fim do ano, fim do ano de 19, né? Fim do 19 começou. Agora, se a gente leva em conta que Herzl, que era o grande ideólogo dessa terra nova, velha, chegou uma vez só. Ele ficou depois doente e faleceu muito jovem, 40 e pouco. Para encontrar o Kaiser William, como chama isso em português? Imperador? William. Em português chama diferente. Kaiser? Não, Wilhelm. Guilherme. Ele queria encontrar Kaiser Guilherme em Palestina, junto com o turco. O Herzl. Para convencer eles que essa terra precisava dar para os judeus. E quando ele chegou, ele escreveu um livro, Alt Neuland, Terra Antiga Nova. Terra Antiga Nova. Nesse livro, interessante, muito interessante, ele falou o seguinte: eu cheguei achando que estamos descobrindo de novo o deserto. O Theodor Herzl. Mas quando cheguei, eu tinha uma surpresa grande. Achei aqui um povo. E um povo árabe. E um povo que está acostumado nos mesmos costumes de nossos avós e bisavós. No tempo da Bíblia. Sem roupa, a mesma roupa, o mesmo jeito de se... a linguagem do corpo, a comida, o jeito deles é humilde. Vamos respeitar eles. Vamos respeitar. Vamos estudar o jeito deles, que eles, a clima, eles sabem qual é a roupa que a gente usa nesse clima e qual é a comida. Vamos estudar e vamos levar para eles as novidades sobre a industrialização. Daí a gente faz esse romancismo do colonialismo, romântico. Nós vamos levar para eles a industrialização e eles vão dar para nós a tradição, cultura local. E vamos cuidar com as relações com eles. Essa foi ignorado completamente. O Theodor Herzl, o fundador do sionismo. É isso mesmo. Essa foi ignorado completamente. O Jabotinsky, que era o outro, mais da direita, e também muita coisa que a gente fala que ele falou não era a verdade. Fizeram algumas alterações, porque ele foi um homem inteligente, mas ele falou do muro de ferro. Precisamos do muro de ferro, porque um dia eles vão querer que nós vamos apanhar. Então precisa levar em conta isso. Então tinha essas duas teorias, e essa teoria do Jabotinsky era mais, apesar que eles tinham ideias socialistas, eles adaptaram essa parte de uma maneira mais liberal, não é? Então, num certo sentido, já quando os britânicos estavam lá, eles começaram a falar sobre uma coisa, a ideia de trabalho judaico. Precisamos de trabalho de judeus. Então, tudo
ruas, asfalto, todas essas casas enormes relativamente, de 3 andares, né? Começaram a ser feitos pelos judeus. Por autorização dos britânicos. Os britânicos tinham uma certa política normal, né? De dividir e dominar. Dominar e dividir. Eles estavam lá depois da Primeira Guerra. Desde 18 até 48. Inacreditável, mas 30 anos só. Só foi 30 anos. De 18 até 48. Daí, eles costumavam matar um árabe, jogar ele nas ruas dos judeus, falando para os árabes que foi matado pelos judeus. Fizeram a mesma coisa com judeus, mataram um judeu, falavam que foi árabe e tal, para acelerar esses conflitos. Que eles são as pessoas que vão dominar essas coisas. Para eles foi bom essa conflito. Divisão. Porque eles estavam lá necessariamente para guardar as coisas. Isso foi também por causa que eles limitaram muito depois, quando os judeus foram expulsos, ou foram tirados, ou foram forçados de sair da Europa. Eles não deixaram, só uma quantidade muito pequena. E todas as portas das nações estavam fechadas. Sabe qual foi o único lugar onde os judeus conseguiram entrar para ficar como abrigo? A União Soviética. Polônia foi dividida, tudo no mesmo tempo. Esse contrato Ribbentrop-Molotov, que falavam que foi uma traição da União Soviética, mas não foi traição, foi uma necessidade de se preparar, e foi bem feito porque assim ele tinha tempo de se preparar para essas guerras. Ele não tinha preparação, daí eles precisavam fazer algo. Daí dividiam Polônia. Quando dividiam Polônia, muitos judeus falavam: nós preferimos ficar com a parte alemã, são mais civilizados. Mais civilizados. Quando aconteceu essas coisas, criaram esses grandes campos de exterminação, os judeus começaram e os únicos que deixaram eles entrar sem parar abertamente foi a União Soviética. Ela salvou 3 milhões de judeus. Os britânicos, eu lembro que nós saímos nas ruas protestando e eles abriam até fogo. Um amigo meu morreu nessa campanha contra o mandato britânico que não deixa os judeus entrar. Então tinha todos esses conflitos. Tinha conflitos feitos naturalmente, porque quando você cria uma organização nacionalista de um lado, o outro vai criar também a mesma coisa. Um mufti, um religioso, e tem outros comunistas também, começaram a criar movimentos nacionalistas árabes também. Mas interessante, os grandes intifadas, chama isso, os grandes, como chama isso? Revoltas árabes. Revoltas de 29 e 39 foram dirigidos contra os ingleses. Nós falamos que foram dirigidos contra Israel, mas pelos documentos que a gente vê, eles estão chateando os líderes porque eles não levaram esse movimento contra os sionistas.
Por que levaram esse principal movimento contra os ingleses? Quer dizer que os movimentos, na verdade, foram contra os ingleses, né?